de instalação da base centralizada do SAMU regional. Assistiremos um vídeo sobre o SAMU regional. O SAMU Regional 192, com sede em Itabira, está oficialmente inaugurado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Médio Piracicaba, SISURG-MP. Um serviço inovador que começa a funcionar com 6 bases descentralizadas e uma sede central em Itabira. O atendimento da urgência e emergência ganha mais agilidade e eficiência, beneficiando 27 municípios da região. As bases já estão instaladas em Rio Vermelho, Ferros, São Domingos do Prata, Barão de Cocais, João Molevade, Guanhães e agora também em Itabira. Cada base foi montada para reduzir o tempo de resposta em situações críticas, apoiando ambulâncias e equipes multiprofissionais do SAMU 192. O serviço será custeado de forma compartilhada entre os municípios consorciados, o Governo de Minas e o Governo Federal, por meio do Ministério da Saúde. Essa união de esforços garante sustentabilidade, amplia a cobertura e leva a atendimento de qualidade às cidades que nunca tiveram acesso a esse serviço essencial. O SAMU Regional 192 é um passo histórico. Pela primeira vez, o SAMU chega a municípios que nunca tiveram acesso a esse serviço, mostrando a força do trabalho conjunto entre os municípios e o nosso compromisso com a vida. Ao todo, são 11 ambulâncias disponíveis no consórcio com 250 pessoas contratadas, em torno de 3.000 atendimentos por mês. O SAMU Regional 192 será responsável pela gestão plena do serviço. A central de regulação instalada em Itabira receberá as chamadas pelo 192 e acionará a equipe mais próxima da ocorrência para o atendimento. Todo o serviço funciona de forma integrada, garantindo que o cidadão seja atendido com rapidez e segurança. Não importa em qual cidade esteja. Mais que ambulâncias, é salvar vidas. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Médio Piracicaba, SISURG-MP, é um avanço histórico para a rede de urgência e emergência de Minas Gerais. Um compromisso com a vida, com ética, humanização e com a saúde de toda a nossa região. Em casos de emergência, ligue 192. Acompanhe as redes sociais. Convidamos à frente o prefeito de Itabira e presidente do SISURG, Marco Antônio Lage, o representante do Ministério da Saúde, Daniel Sucupira, ex-prefeito de Teófilo Otoni, o representante da Secretaria de Estado de Saúde, Renan Guimarães, o vice-prefeito de Itabira, Marco Antônio Gomes, a representante do presidente da Câmara Municipal de Itabira, secretária Dulce City, o representante do comandante do 26º Batalhão de Polícia Militar, capitão Felipe Carneiro, o subcomandante do 11º Batalhão de Bombeiros Militar de Ipatinga, Oberdan Inácio da Silva, o diretor da GRS, Maurício Marques, a secretária de Saúde, Fabiana Machado, o tenente Jocélio Souza, comandante do Corpo de Bombeiros, a secretária executiva do SISURG, Viviane Duarte, doutor Lucas Vasconcelos, coordenador do SAMU Regional. É com grande emoção que convidamos ao palco os prefeitos e prefeitas que fazem parte do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Médio Piracicaba, SISURG. Geraldo Abade das Dores, de Barão de Cocais, Samanta Ávila Costa Magalhães, Bela Vista de Minas, Vanderlei dos Santos Ribeiro, Bom Jesus do Amparo,
Laércio José Ribeiro, de João Molevade. Cleidilene Aparecida Chaves, Itambé do Mato Dentro. Luciano de Sá Madureira, de Passa Bem. André Lúcio Torres, Santa Maria de Itabira. Alexandre Rodrigues de Souza, Santo Antônio do Rio Abaixo. Fernando Rola, São Domingos do Prata. E representante Rogilson Ferreira, de São Sebastião do Rio Preto. Sintam-se todos integrados a este evento. Em posição de respeito, ouviremos o hino nacional brasileiro. Itabira e Carlos Drummond de Andrade têm uma ligação muito forte. A cidade natal do poeta cultiva a história e a obra de seu filho mais conhecido. Não é para menos. Drummond conta muito de Itabira em suas poesias e prosas. Assim, quem visita Itabira leva um pouco de Drummond e respira poesia. Apresento a vocês os Drummondzinhos, um projeto social da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade,
coordenado por Denise Félix. Delay. Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Sino. O sino Elias não soa por qualquer um, mas quando soa, reboa como nenhum. Com seu nome de profeta e sua voz de eternidade, o sino Elias transmite as grandes falas de Deus ao povo dessa cidade. As faltas que outros sinos nem sonham interpretar. Coitados, de tão mofinos, quando soa a voz de Elias, tem ordem de se calar. Tem ordem de se calar e toda a cidade muda. É som profundo no ar. Um som que liga o passado ao futuro, ao mais que o tempo. E no entardecer escuro, abre um clarão. Já não somos mais prisioneiros de emprego, de uma região, precipitados no espaço, ao sopro do sino Elias. Nossa vida, nossa morte, nossa raiz mais cansada, nossa poeira mais fina, esperança descarnada, se dispersa no universo. Chega, Elias, é demais. Herói. Regressa da Europa, doutor Oliveira. É dia de festa na cidade inteira. Doutor Oliveira fez longa viagem. Maior, mais brilhante ficou sua imagem. Viajou de cavalo, de trem, de navio. Foi bravo, foi forte e venceu o desafio. Falou língua estranha que não percebemos. Ergueu nossos nomes a pontos extremos. Conversou doutores de barbas sorbônicas e viu catedrais, joias arquitetônicas. Papou iguarias jamais igualadas, nas jantas mais finas consomê saladas, ovas de estrujão e pratos mil flambantes, que aqui falecemos sem conhecer antes. Praticou mulheres das mais perigosas, ofertou-lhes mimos, madrigais e rosas. Nenhuma prendeu entre grades de seda, volta o nosso amigo livre de Amaleda. Tudo há de contar-nos à luz do lampião, para o nosso pasmo e nossa ilustração. Depressa, cavalos e arreios de prata, que vai esperar o povo bom a nata. Da cidade às portas, como um triunfador, aí chega Oliveira, preclaro doutor. Ginetes aos centos correm ao saudá-lo, foguetes, discursos e até o abalo. De tiros festivos no azul, eita nós, dados por Janjão e por Tatá Queiroz. Pois quem desses matos foi até Paris, ergueu nossa terra, deu-lhe mais verniz. E assim ao apear desembarca na história. Doutor Oliveira, para a nossa glória. Mãos dadas. Não serei o poeta de um mundo caduco. Também não cantarei um mundo futuro. Estou preso à vida e olho os meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grande esperança. Entre eles, considero enorme realidade. O presente é tão grande. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Não serei o cantor de uma mulher, de uma história. Não direi suspiros ao anoitecer a paisagem vista da janela. Não distribuirei entorpecentes ou cartas suicidas. Não fugirei para as ilhas e nem serei raptado por serafins. O tempo é a minha matéria. O tempo é presente, os homens presentes,
a vida presente. Agradecer vocês pela atenção. Meu nome é Mariana. O meu é Gustavo. E o meu é Isabela. E nós somos os Drummondzinhos. Agradecemos aos Drummondzinhos pela belíssima apresentação. Mais palmas eles merecem. Muito obrigada. Senhoras e senhores, o SAMU Regional representa um avanço histórico para a rede de urgência e emergência de Minas Gerais, reforçando o compromisso com a vida, a ética, a humanização e a qualidade no atendimento. Oficialmente instalado pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Médio Piracicaba, CISURG-MP, o serviço inovador vai funcionar com 6 bases descentralizadas, garantindo mais agilidade no atendimento de urgência e emergência em 27 municípios da região. Em caso de emergência, ligue 192. Ouviremos a secretária executiva do CISURG, Viviane Duarte. Senhoras e senhores, boa tarde. Cumprimento o presidente do nosso consórcio, CISURG Médio Piracicaba, e também prefeito de Itabira, o senhor Marco Antônio Lage. Em nome dele, eu cumprimento toda a mesa, cumprimento todas as autoridades presentes, todos os profissionais do SAMU e todos vocês que vieram prestigiar essa inauguração. É uma alegria e com muito senso de responsabilidade que hoje a gente está inaugurando a base centralizada, 192, e a Central de Regulação de Urgência do Consórcio Intermunicipal do Médio Piracicaba. É um consórcio formado por 27 municípios que, com muito esforço, fez acontecer, fez esse sonho de 27 municípios de ter o SAMU 192. Hoje está, em todos esses locais, em todos esses 27 municípios. O SAMU 192, ele já fazia parte da cidade de Itabira há mais de 20 anos, em torno de 20 anos, e a população de Itabira já conhece o serviço, mas o nosso presidente, também prefeito, com o intuito de melhorar a nossa região, como ele tem sempre o intuito de expandir a saúde da nossa região, comprou essa briga, porque foi uma briga, né, Marcos? Não foi fácil, e conseguimos colocar esse serviço junto com os outros 26 municípios, prefeitos, que se empenharam, com os secretários de saúde que se empenharam para a gente entregar o serviço de atendimento móvel de urgência, que é um serviço integrado a toda a rede de urgência, integrado à rede de atenção à saúde, que veio com o intuito principal de salvar vidas, mas ele minimiza o sofrimento, ele reduz sequelas. Agradeço ao Ministério da Saúde, ao Estado de Minas Gerais, que também contribuiu grandemente para esse consórcio poder estar gerindo o SAMU 192. Os municípios, os 27 municípios. E eu queria fazer uns agradecimentos especiais ao Marco Antônio, e aproveito, gente, quero fazer uma homenagem, minha fala é breve, mas eu quero fazer uma homenagem também ao Marco Antônio, porque ele não foi só o presidente do consórcio. O Marco, ele foi um líder, ele abriu as portas da prefeitura de Itabira para o consórcio, ele cedeu a sua equipe de licitação para o consórcio,
E não só a equipe de licitação, todas as pastas, toda a prefeitura de Itabira sempre esteve aberta para nos receber e para resolver os nossos problemas. Não é qualquer liderança que coloca uma prefeitura que tem uma expertise nos atendimentos, principalmente falando, porque nós precisamos muito do setor de licitação. Eu sei que o setor de licitação deixou de fazer abdicou de muita coisa para a Prefeitura de Itabira para nos atender. Então, eu agradeço muito, Marco. E é um agradecimento pessoal também, por você acreditar no meu trabalho. Tá? Mais uma homenagem que eu não podia deixar. Eu quero homenagear minha equipe do SISURG, que foi brilhante. Tá? A equipe que está hoje, a equipe que passou, vocês foram brilhantes, vocês contribuíram muito para esse momento. Mas eu quero falar da Elisângela e da sua equipe. A Elisângela, ela não só, com o setor dela, não só realizou as licitações, mas a Elisângela, ela nos ensinou. A Elisângela nos ensinou muito. Agradeço muito por tudo. Finalizando, agradeço a presença de todos e conto com todo o esforço, toda a compreensão dos municípios, dos secretários, que iniciaremos nos outros municípios. Itabira a gente já mantém, porque o 92 já funciona desde antes do consórcio, mas iniciaremos na segunda-feira, dia 8, em todos os municípios. Muito obrigada pela presença de vocês. Boa tarde. Com a palavra, Fabiana Machado, secretária de Saúde de Itabira. Uma boa tarde a todos. Cumprimento aqui o nosso prefeito Marco Antônio Lage, presidente do SISURG, cumprimento toda a mesa, o assessor do ministro Padilha, seja bem-vindo à nossa cidade, todas as outras autoridades, o nosso vice-prefeito, as nossas autoridades aqui na pessoa de Dulce, os vereadores, todos os colegas secretários e também a minha equipe que está aqui presente da Secretaria de Saúde. Bom, eu não poderia deixar de começar a minha fala. Eu trouxe aqui uma cola, prefeito, onde nós temos muito orgulho do SAMU que essa cidade construiu durante 20 anos. Trouxe alguns números aqui que impressionam muito para qualquer serviço de saúde e torna essa cidade muito orgulhosa do que ela construiu. Ao longo desses 20 anos, onde o SAMU foi inaugurado dia 14 de dezembro de 2004, nós fizemos aproximadamente 215 mil atendimentos, nós atendemos 400 mil telefonemas de usuários, então é para se emocionar
e eu gostaria de quebrar o protocolo aqui e pedir uma salva de palmas para as 84 pessoas do nosso SAMU municipal. Eu não poderia deixar de reconhecer o esforço, o trabalho e a missão, né, que é salvar vidas, e vidas que para muitos de nós são caras, né, que são nossos irmãos, nossos parentes, pessoas que conhecemos, porque aqui no município todos somos muito próximos, todos nos conhecemos. Então, às vezes eu, como secretária que estou atualmente, recebo telefonemas, recebo pedidos de socorro, e o SAMU dar essa condição ao outro, isso é um privilégio, isso é uma missão. Então, eu parabenizo mais uma vez a todos vocês. Falando um pouquinho do nosso SAMU regional, é uma honra para a gente também receber essa base, né, centralizada do SAMU, uma responsabilidade muito grande. Eu imagino o coração da minha colega Viviane, que esteve comigo um bom tempo na secretaria e hoje traz, né, seu conhecimento para tocar esse consórcio. E um consórcio que compõe 27 municípios importantes para a nossa região. Então, eu não tenho dúvida, viu, Viviane, viu, prefeito e presidente, que será um sucesso. A gente falar de sucesso em urgência e emergência é falar de salvar vidas mesmo. Então, eu considero realmente que esse consórcio, ele está começando com o pé direito, com pessoas muito comprometidas, com pessoas muito responsáveis, várias delas aqui, né, que compõem já o nosso SAMU municipal. Então, eu não tenho dúvida que esse caminho será tão brilhante quanto foi o nosso SAMU municipal. Então, mais uma vez eu agradeço agora pessoalmente também ao prefeito Marco Antônio, que é um prefeito que realmente não mede esforços para que a saúde continue funcionando. Isso sempre é uma fala dele, é uma fala que reforça a gente como compromisso de ter uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, serviços para a população também de igual forma. Então, eu gostaria aqui de agradecer, viu, prefeito, a responsabilidade que me foi dada enquanto secretário. O prefeito disse ali agora há pouco, o prefeito falou, você é prefeita? Eu falei, não, eu sou secretária. Ele falou, imagina o seu problema, o tamanho do seu problema. Mas todos nós, secretários que aqui estamos, sabemos que a nossa missão realmente é difícil, é árdua, mas vale a pena, né, quando a gente tem realmente o reconhecimento da população. E eu gostaria de encerrar, né, com uma frase. Eu fiz esse ano 25 anos atuando na saúde como fisioterapeuta, e acho que essa é uma frase que eu acho que tem que pautar o coração de um profissional de saúde, né, que é que a gente diz que a gente pode conhecer todas as teorias, a gente pode conhecer todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, que a gente seja apenas outra alma humana. Então é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada. Ouviremos a secretária da Câmara Municipal de Itabira, a vereadora Dulce Cite. Vou te mandar. Eu ia mandar, vou mandar para o grupo. Vou te mandar aqui agora. Boa tarde a todos, a todas. Em nome do prefeito Marco Antônio Lage e do presidente da CISURGE, eu cumprimento toda a mesa. Em nome da Francisca, a esposa do nosso vice-prefeito Marco Antônio Gomes, cumprimento a todas as mulheres. Em nome do Bernardo Rosa, cumprimento a todos os vereadores de Itabira e vereadores também que são de outros municípios. Em nome do Leonardo, cumprimento todos os secretários do município de Itabira. Em nome da secretária Fabiana, cumprimento todas as secretárias de Itabira e região. Pessoal, estar aqui hoje é um marco que vai ficar na história de Itabira. Agradeço e parabenizo o prefeito Marco Antônio Lage, que utilizou dos seus meios de comunicação, da possibilidade de estar conversando com todos os demais, e com isso ele trouxe para Itabira e todos os 27 municípios que serão contemplados uma grande conquista, porque quando a gente fala de saúde, nós estamos lidando com vida.
Parabenizo aí toda a equipe do SAMU, que trabalha com excelência, e eu tenho certeza que irão continuar prestando esse serviço com excelência. Isso é uma conquista para todos nós. Parabéns a todos. Com a palavra, o vice-prefeito de Itabira, doutor Marco Antônio Gomes. Boa tarde a todos. Quero aqui cumprimentar nosso prefeito e amigo, o Marco Antônio Lage. Cumprimento também o Renan. Cumprimento aqui o ex-prefeito, né? Eu hoje trabalhando no Ministério, junto à Secretaria, o Ministro da Saúde, de Tia Flotone. Por que eu falo isso? Porque minha esposa é daquela região, meu amigo. Então, com muito prazer, com ele eu quero cumprimentar também os prefeitos aqui presentes, certo? Não foram os 27 que nós tivemos, eu estive lá em 6. E cumprimento também os samuzeiros, companheiro e amigo, que eu já trabalho há muitos anos. Aqui eu cheguei em 88, certo? Logo a Unimed, não tinha Unimed, tinha aquela Fiorino. Falei assim, alguém está falando assim, Fiorino? Era Fiorino. Diga misericórdia comigo, misericórdia. Mas era. Aqui eu quero comentar também os vereadores, Marquinhos da Saúde, eu cumprimento todos os vereadores, cumprimento também aos colegas de trabalho, todos os funcionários da prefeitura que estão. Eu quero dizer para você que, como médico, intensivista, nefrologista, certo? E também samuzeiro, sabe que não é fácil, né, lidar com urgência e emergência. Lidar com urgência e emergência dentro do hospital é fácil. Mas o pré-hospitalar está o problema. E recentemente tive 2 experiências. Uma dentro da cidade de Itabira e outra próximo de Ferros. Olha o prefeito ali, próximo de Ferros. Por quê? Aqui dentro da cidade, com o meu motorista, saindo do hospital, usamos o sinal está aberto para que o motorista seguisse. Veio um sujeito de bicicleta, descendo assustadoramente. Não deu tempo de desviar. O motorista falou assim, e bateu em nosso carro. É interessante que eu olhei de um lado e não vi o sujeito. Eu olhei do outro e não vi o sujeito. Eu falei, rapaz, onde o homem foi parar? Tive que sair do carro, o cara foi parar na outra pista. Indo para Ferros, eu ia para Goiás, à noite. E normalmente nós vamos de manhã. Resolvemos ir à noite. Depois de Ferros, no cruzamento, presenciei uma colisão de 2 carros. Falei para minha esposa, vamos parar. Não, vamos parar. Parei um pouco mais à frente. No primeiro carro, tinha 3 pessoas acidentadas graves. No segundo carro, certo? Também o motorista com a lesão e a esposa do lado, gemendo de dor. O filho vai e tira a senhora do carro. Tira a senhora do carro, eu estava chegando no momento, dando assim, quase caindo. Segurei e falei assim, por favor, vou deitar no chão. Ela teve um trauma devido ao cinto de segurança com fratura de costela. E outra, eu falei, não mexe, não, deixa quieto. E aqui, o rapazinho que estava na bicicleta. Aí chega a população, o hospital está ali, ó, vamos lá no hospital. Não toque. Isso serve para a gente aprender assim, existe profissional em cada área. Está aqui os profissionais. Habilitados para atender a urgência e emergência pré-hospitalar. Por que eu falo isso? Porque há anos atrás ocorriam acidentes, você colocava dentro do carro. E muitas vezes era o Fusca. Quem lembra do Fusca? Você imagina colocar um politraumatizado no banco de trás do Fusca. Se ele não quebrou nada, ele vai quebrar ali dentro. Isso é tranquilo. E olha, quer dizer que os 27 municípios consorciados e as 6 bases, hoje, estão sendo abençoados. Tempo, eficácia, profissionais treinados. Você sabe quem que é um coordenador nosso? Está ali, o Lucas. Olha o Lucas ali, ó. Intensivista,
entende muito de urgência, ir lá. Viviane, enfermeira, nós somos em Belo Horizonte uma vez, ela falou assim, foi meu colega da Universidade Federal. Eu falei assim, poxa vida, ela está aqui. Isso significa que precisava de um homem, para que pudesse juntar tudo isso e melhorar as condições de quem está lá no Rio Vermelho. Quem conhece o Rio Vermelho? Levanta a mão, quem conhece o Rio Vermelho? Você já viajou, hein? Você viajou na época de terra, você é de terra. Ô Marco, nós estivemos lá, né? É pertinho, né? Você pode, olha, não tem jeito de você suspirar, que é longe mesmo. De lá até aqui, passando o João Mailevade, e chegando agora central, eu quero dizer para você que todos esses municípios são abençoados, mas principalmente Itabira. O repórter me fez uma pergunta. A preocupação do povo itabirano é que já não tem lugar para eles. Eu também ouvi isso quando aqui cheguei. Viu, mano? Quando aqui cheguei, falaram assim, olha, abrir hemodiálise para quê? São 11 pacientes que vão de Kombi a Belo Horizonte. Falaram isso comigo. Hoje eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aumentamos a 3 vezes e estamos atendendo 246 pacientes com perspectiva de 300. E quero dizer para vocês algo mais. Depois da inauguração da hemodiálise, abriu UTI, 1, 2, 3, hoje nós temos 4. E não só isso, hoje nós temos um neurologista que é aqui, Tiago, cadê o Tiago? Tiago está aí, um neurologista, ortopedia, doutor Edson aí, ortopedia, traumatologia. O que significa isso? Quando Deus resolve abençoar, não jogue fora a mesa. Não jogue fora a mesa. Itabira está sendo abençoado por todos esses prefeitos que aqui estão. A unidade faz a força. Parece que eu não estou enganado, parece que os municípios, os prefeitos estão aqui, estão nadando dinheiro, né? Mas vocês me ajudam aí de vez em quando. Então não? Eu tenho certeza, o governo federal, estadual, estão lançando muito dinheiro para você, então não? Otimização financeira, isso aqui, ó. Eles não precisam investir em UTI, em hemodiálise, não. Nós estamos aqui para isso. Mas finalizando, eu quero dizer para você o seguinte: em toda a nossa vida eu tenho um hábito disso. Desde a manhã com a minha esposa, que se encontra, com ela já falaram para saudar as mulheres, eu levanto pela manhã, eu oro aquele que está comigo todos os dias e que me dá vitória em todas as minhas lutas. É aquele que diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Olha, o ramo que não der fruto, eu corto. Mas o ramo que der fruto, eu limpo. Duas coisas importantes que servem para nós hoje, né, irmão? Marcos sabe disso. Quando ele fala que ele corta, é porque não produz fruto. Por isso tem prefeitos aí, sabe, que não produz nada, vai candidatar de novo, corta esse fora. O povo lembra. Mas quando dá fruto, ele limpa para dar mais fruto. Então aqui está presente vários prefeitos que estão dando frutos. Deus limpa e tem limpado Itabira. O Marco, como chefe do governo executivo, ele tem feito isso agora, para que nós possamos colher o fruto depois. Por isso, Marco, eu quero orar com você. Talvez você não acredite, mas a palavra de Deus nos diz que tudo que pedires ao Pai, em nome de Jesus, Ele nos concede. Vamos ficar de pé? Marco, faça favor. Só entrei na política. Eu não vou deixar você contar a história, não. Por causa desse homem. E dessa mulher que está aqui na frente. Aqui, ó. Só lá em casa me convence. É porque lá em casa quem fala mais alto sou eu, né? Sim, senhora. Senhora Francisca. Mas o Marco, ele tem experiência de trabalho, experiência também, não só de trabalho, de política. Ele fala que nunca mexeu com político, mas eu não conheço político mais hábil do que ele, não. Sabe, por isso, vamos estar orando agora, para que Deus possa continuar abençoando Samuzeiro também. Fechamos nossos olhos. Pai, vós que estáis no céu, santificado seja o vosso nome. Porque em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador, nós nos dirigimos a Ti nesta tarde. O Senhor conhece cada um aqui, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor conhece o nosso sentar
e o nosso levantar. E antes mesmo de eu pronunciar qualquer palavra, o Senhor conhece os meus pensamentos. Então conhece o pensamento de cada um aqui agora, o qual eu peço que o Senhor derrame bênção sem medida sobre cada um que aqui se encontra, aos samuzeiros, aos vereadores, aqueles que trabalham conosco na prefeitura. Mas eu peço ao Senhor, aquele que está na chefia do executivo, daquele que o Senhor levantou para conduzir essa cidade de 120 mil habitantes. Eu quero estender a minha mão para abençoá-lo e para dizer que o Senhor colocou ele aqui, e a unção do Senhor está sobre ele, e tudo que ele fizer, o Senhor está junto. Por isso que eu o abençoo, e não só a ele agora nesse momento, mas a sua esposa e seus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, agradecemos, e todo o povo diga amém. Amém. Obrigado a todos. Ouviremos o representante da Secretaria de Estado de Saúde, Renan Guimarães. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Queria aqui cumprimentar o presidente do SISURGE, o prefeito de Itabira, Marco Antônio, cumprimentar também Daniel Sucupira, que representa aqui o Ministério da Saúde, Fabiana, secretária municipal de saúde aqui de Itabira, e também a Viviane, secretária executiva do consórcio, o meu amigo, esse grande amigo Maurício, gerente regional de saúde aqui de Itabira, que faz um grande trabalho histórico, meu amigo de muito tempo, de longa data. Compartilhei não só a cadeira de coordenador de regulação, mas também de gerente regional. Cumprimentar também os meus colegas da unidade regional, cumprimentar, assim, todas as autoridades aqui presentes e todos vocês que aqui compartilham desse momento. Que grande honra receber vocês aqui, representando a população, representando o SAMU, esses profissionais que dedicam a vida para salvar vidas da população que tanto precisa, num momento tão oportuno, tão delicado e tão sofrido para muitos. Primeiro, parabéns pelo trabalho de vocês, parabéns pelo perfil da dedicação que vocês escolheram guiar a vida, o trabalho como samuzeiro. Falar do serviço do SAMU, falar desse momento que a gente está vivendo aqui, que é o consorciamento, é a cooperação, é o consórcio estabelecido, toda a liderança que vocês ao longo desse tempo fizeram para poder fazer com que não só Itabira, mas os demais municípios também pudessem ter esse serviço. Gente, o SAMU ele é muito importante, não só para Itabira, mas também para toda a região. E se toda a região não é atendida em tempo oportuno, no lugar certo, é esse paciente que sofre, é esse paciente que agrava, é esse paciente que vai para um leito e ele acaba tendo uma resposta mais demorada ao seu cuidado, à sua cura. Então, chegar na hora certa, ter o SAMU para poder prestar esse trabalho, é significativo para toda a rede de serviços de saúde do nosso Sistema Único de Saúde. E aqui, fortalecer e dizer o quão importante é esse trabalho tripartite do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais e também dos nossos municípios mineiros. A gente hoje dá mais um passo, é um passo adiante na nossa meta de 100% do SAMU em Minas Gerais. Chegamos a 95%. Em 2019, 7 macro-regiões tinham SAMU. A gente agora está chegando à totalidade de SAMU em toda Minas Gerais, e não só isso, gente. É fazendo também o SUS e o SAMU prosperar. Isso que é importante, não só a gente aumentar em quantidade a resposta de urgência e emergência em Minas Gerais, mas também qualificar os serviços que a gente coloca dentro do SAMU. Que ele tenha um medicamento, que ele tenha um instrumento, que ele tenha um recurso, que ele possa ter telemedicina, que ele possa ter o apoio naquele momento que tem que ser tão rápido. Você precisa ser tão direto, não só atender protocolo, mas saber o que fazer e contar com o apoio para fazer o melhor. É isso que a gente também agora tem que pensar no Sistema Único de Saúde, e não só a quantidade, mas também prover a qualidade. E aí, reforço aqui o nosso compromisso
do governo de Minas, a nossa meta do governador, do Romeu Zema, chegar a 100% do SAMU, de fazer com que a gente consiga chegar a toda Minas Gerais e todo cidadão mineiro. O nosso secretário Fábio, que tanto dedica seu dia a dia, a sua carreira, em prol de fazer a urgência e a emergência em Minas Gerais. E aí, gente, a gente precisa ser rápido, a gente precisa ter oportunidade de trabalho. E com o SAMU, não só ter unidade de suporte básico e avançado, mas também ter SAAV, ter aeronave, porque alguns pacientes, por vezes, vão precisar de uma resposta muito rápida da gente. Hoje aqui a gente tem o SAMU sendo instalado, Itabira já funciona, mas em toda a região. Mas é importante que todo mundo saiba que o SAMU vai atender aquele paciente que mais precisa. É a equidade do SUS presente. Vamos fortalecer a educação permanente não só dos nossos profissionais, mas também da nossa população. A população precisa entender que o serviço do SAMU, ele vai atender aquele paciente em sofrimento, que esteja dentro do protocolo. E que os demais serviços estarão também disponíveis apoiando o trabalho de urgência e emergência do SAMU. Então, parabéns a todos que aqui compartilham desse momento, parabéns vocês profissionais e todos os seus colegas que aqui não estão, mas com certeza já estão a postos para poder garantir a vida das pessoas. Parabéns prefeitos, secretários, a todas as autoridades aqui que compartilharam da composição e principalmente aqueles profissionais do consórcio e da prefeitura que apoiaram nesse momento tão difícil que é iniciar um consórcio, iniciar essa cooperação, mas que com certeza será de muito sucesso, porque é junto que a gente consegue fazer melhor, é junto que a gente vai poder fazer com que o nosso SUS mineiro possa avançar. Grande abraço a todos e sucesso! Ouviremos o representante do Ministério de Saúde, Daniel Sucupira. Ser feliz sem motivo é a forma mais autêntica da felicidade. Carlos Drummond de Andrade. Que coisa boa. Tudo bem, gente? Quase boa noite já. Quero, de forma muito especial, saudar a todos vocês que estão aqui presentes, na pessoa da nossa secretária Fabiana, estender aqui meus cumprimentos a todas as mulheres presentes, afinal, elas têm essa capacidade de transformar o mundo, né? E eu quero aqui também saudar, na pessoa do nosso querido prefeito Marco, todos os homens aqui presentes, todos aqueles que têm utilizado da função pública para melhorar a qualidade e a vida das pessoas. Saudar todos os prefeitos aqui na pessoa do Dr. Laércio e dizer que esse encontro aqui, ele mesclou aula, celebração também, poesia, mas essa é a história do nosso povo, essa é a história de Itabira. Eu quero trazer um abraço muito caloroso a todos vocês, do nosso presidente Lula. Falei com o nosso presidente que eu estaria aqui contigo, Marco. Envio um abraço a você, extensivo a toda a sua equipe. Nosso ministro Alexandre Padilha também enviou esse abraço muito caloroso, em especial para os samuzeiros. Nosso ministro ele é apaixonado por samuzeiros. Eu quero pedir mais uma salva de palmas aqui para vocês. Afinal, nós temos aí estruturas, ambulâncias, trabalho, mas a essência do trabalho humano é que faz a diferença no SAMU. E lembrar, pessoal, que nós comemoramos o ano passado 20 anos de SAMU. 20 anos. Um marco para a história do cuidado da saúde do nosso povo. Nosso presidente Lula, quando criou o SAMU em 2004, ele tinha uma certeza de que o serviço de urgência deveria chegar a todas as pessoas, sem distinção, né, secretário, como preconiza o SUS, de credo religioso, sem distinção de opção sexual, sem distinção de cor ou de raça, mas um serviço que pudesse ser universal e pudesse cuidar de todas as pessoas, do rico e do pobre, e de todo mundo que precisasse. Essa é a essência do SAMU. O SUS, à medida que ele é fortalecido, criticado por alguns, mas defendido por outros, e eu sou um grande defensor do SUS, sei que sem o SUS
a gente não teria a capacidade de ter um mundo, em especial na nossa aldeia, que é o nosso país, com a universalização do cuidado da saúde. Você pode ter o seu melhor plano de saúde, você pode ter sua melhor condição financeira, mas se Deus livre e guarde, passar por um acidente nessa 381, o seu dinheiro não vale de nada se o SAMU não estiver lá para estender a sua mão e buscar o seu socorro. Não é verdade, pessoal? Então, esse SUS criticado por alguns, defendido por outros, eu tenho certeza que no momento de inauguração como esse, deve ficar para cada um de nós a reflexão da importância que ele tem nas vidas de todos nós. E quero aqui, em rápidas palavras, prefeito Marco, reconhecer a sua liderança. Eu estive prefeito da cidade de Teófilo Otoni, cidade da esposa do nosso querido vice-prefeito, está aqui, minha amiga querida. E ao longo do tempo de prefeito na nossa cidade, eu acompanhei diversas agendas, acompanhando o prefeito Marco em encontros, em palestras, em seminários, e deu para ver ao longo desse tempo, Marco, a sua liderança, a sua inteligência, a sua capacidade. E eu tenho certeza que conduzi a cidade de Itabira, uma cidade tão importante para Minas Gerais, no momento em que dificuldades também surgem do ponto de vista da arrecadação dos recursos municipais, a gente sabe que redobra duas coisas: a necessidade de compreensão por parte da população e a necessidade de trabalho e de entrega da sua equipe. Portanto, eu quero aqui dizer a você que é um orgulho para todos nós que estivemos à frente de prefeituras, como eu estive 2 anos, 2 mandatos, na verdade, consecutivos da minha cidade, saber que existe um prefeito nessa cidade tão importante como você e essa equipe que conduz esse município. Mas eu queria também, de forma rápida, pessoal, dizer para vocês que o serviço que o SAMU promove, ele é um serviço essencial, todos nós já sabemos disso, mas ele é um serviço que também, ele não pode acontecer de forma individualizada em cada município. No momento em que nós regionalizamos o SAMU, o Ministério da Saúde estende esse apoio, estende essa mão, foi por isso o reajuste que foi feito de 40% do repasse das verbas do SAMU por parte do nosso presidente Lula, tão logo ele assumiu, é por entender que regionalizar é uma forma que nós temos de diminuir os gastos, de unificar o atendimento e de promover a moeda de atuação do SAMU, que é a celeridade, que é a rapidez nesse atendimento. Portanto, nós tínhamos aqui em Itabira um SAMU que era referência para todos nós, funcionando no município de Itabira. A quantidade de atendimentos realizados é quase a quantidade de habitantes que existe nessa cidade. Olha só, 115 mil atendimentos numa cidade de 120 mil habitantes. É como se todo mundo, em algum dia, demandasse o serviço do SAMU. Portanto, quero aqui garantir à população de Itabira, nas conversas que eu fiz com o prefeito Marco, que atender de forma universalizada, regionalizada para os demais municípios que aqui estão, não vai diminuir em nada o atendimento que vai ser ofertado à comunidade aqui de Itabira. Isso é um ponto muito importante para todos nós. E eu queria também aproveitar a presença aqui dos prefeitos e as 2 prefeitas que aqui estão, os secretários e secretárias municipais que também estão participando dessa agenda, e dizer para vocês que o governo do presidente Lula lançou o maior programa de cirurgias e atendimento especializado da história do nosso país, que é o programa Agora Tem Especialistas. O presidente Lula e o nosso ministro Padilha determinou 60 dias, vice-prefeito Marcos, 60 dias, do momento em que o indivíduo vai ser atendido na unidade de saúde até o momento que ele vai iniciar o seu tratamento ou vai realizar a sua cirurgia. E eu quero aqui colocar à disposição dos prefeitos e das prefeitas aqui presentes, de todos vocês, o Ministério da Saúde, para que a gente possa construir a implementação das ações do Agora Tem Especialista aqui na cidade de Itabira e nas cidades aqui desse entorno. Eu já recebi várias ligações de pessoas dessa região solicitando transferências, pedindo vagas, com dificuldades de conseguir esse atendimento que é tão importante. E nós queremos virar essa página e daí a ação que o Ministério da Saúde está fazendo através do programa Agora Tem Especialistas, que eu quero me colocar à disposição de vocês, juntamente com a nossa equipe do Ministério da Saúde. Demandem a gente, podem chamar,
Nós podemos fazer as reuniões, fazer as agendas nas cidades com vocês. Onde eu não puder ir, a nossa equipe vai, a nossa superintendente Marflávia, a nossa equipe técnica, para a gente fazer essa discussão de como organizar. Eu debati isso com a Clícia, né, que é uma grande técnica da área de saúde que vocês têm aqui, que o arranjo necessário para que a gente possa melhorar a saúde que nós vamos fazer. E também, Marco, lembrar, o Ministério da Saúde implementa agora as carretas de atendimento. São carretas que vão levar cirurgias, atendimentos especializados para a nossa comunidade também. Nós podemos trabalhar para que essa região possa ser também atendida, além das demais ações que vêm de negociação de dívidas dos hospitais, passando por oferta de serviços SUS e um conjunto de outras ações que nós teremos por parte do Ministério da Saúde. E quero lembrar que esse mês é esse marco importante em que o SAMU regional é inaugurado, mas é um outro marco também do serviço de oncologia, que em breve vai ser inaugurado aqui. Cadê o pessoal do hospital? Os dirigentes do hospital estão aqui, estiveram aqui mais cedo. É um outro serviço também que eu fui testemunha do esforço do prefeito Marco, trabalhando, buscando recursos, captando recursos para que a radioterapia pudesse funcionar nesse município tão importante. Então, nos próximos dias, o Ministério da Saúde fazendo um grande investimento aqui nessa cidade para cuidar da vida e da saúde das pessoas. No mais, eu encerro aqui as minhas palavras me colocando à disposição de vocês e relembrando aquilo que o pensador Drummond dizia, que essa felicidade, a que nós vamos compartilhar aqui, é a felicidade de ver um povo feliz. Não tem sentido algum participarmos da vida pública se não for para ver a alegria e o sorriso na vida das pessoas. A vida nossa ela é muito rápida, ela é muito passageira. Se a gente tiver a capacidade de estar ao lado das pessoas que a gente acredita, apoiando e ajudando a nossa cidade a crescer, o nosso médio Piracicaba crescer, o nosso estado crescer, o nosso país crescer, eu tenho a certeza que nós vamos viver num mundo melhor. Independente de bandeira partidária, né? Eu sou PT, tem gente que não é PT, cada um faz a sua escolha, e o país democrático ele tem que dar condição para que as pessoas possam fazer sua escolha. E a grande prioridade que deve pautar o comportamento de todos nós é o princípio do SAMU, que é o respeito e o cuidado da vida humana. O dia que a vida humana não nos foi indiferente, o dia que a vida humana não foi indiferente a nenhum cidadão desse país, nós teremos a grande pátria que é o Brasil, do amor fraterno que todos nós queremos. No mais, viva a cidade de Itabira, viva o nosso SAMU, viva a grande atuação desse prefeito Marco e de toda essa equipe por essa cidade. E viva os samuzeiros! Em tempo, registramos a presença aqui no palco com as demais autoridades, o vice-prefeito de Nova Era, Muriá. Ouviremos neste instante o prefeito de Itabira e presidente do CISURGE, Marco Antônio Lage. Obrigado, boa tarde novamente a todos e todas. Eu estava vendo meu celular e são muitas mensagens, Daniel, de deputados e autoridades que viriam para participar, para prestigiar a nossa região aqui hoje. Mas aí, na verdade, o evento do presidente Lula seria aqui perto, né, num evento da Vale, aqui perto de Santa Bárbara, entre Santa Bárbara e Ouro Preto. Eles viriam direto para cá, mas ele transferiu esse evento da manhã para Belo Horizonte, né? E aí tinha deputado às 14 horas, dá para sair, dá para chegar a tempo, não dá para essa estrada, enquanto não duplicar a rodovia de Caeté a Belo Horizonte, não dá tempo. Então, mas eu deixo aqui a saudação deles todos, vou citar um por um, mas é com muita honra que a gente recebe o Daniel Sucupira. Eu acho que poucos aqui na região conhecem, mas é um grande talento da política, uma liderança em Minas Gerais e principalmente no Vale do Mucuri, em Teófilo, na região da Francisca, onde ele foi prefeito 2 vezes. E eu tive a sorte, no seu segundo mandato, meu primeiro mandato, nós encontrarmos em eventos, como ele disse, e aprendi muito com o Daniel, com a sua liderança. E só uma vez que nós tivemos um embate, esse período todo.
né? E não foi político, foi no campo do futebol. O Américo Teófilo Otoni veio aqui e ganhou do Valério, na segunda divisão, né, na disputa, já na final ali para subir, e perdemos o jogo aqui em Itabira. Ele cantou vitória, né, me mandou mensagem, na próxima você vem. Aí nós fomos de Teófilo Otoni no final de semana seguinte e ganhamos de 3-1, foi isso, João Mário? Botamos a... E o Valério subiu para a segunda divisão, mas foi a única divergência, mas estamos juntos, viu, Daniel? Obrigado pela sua presença, né? Um cumprimento especial também ao Renan Guimarães, representante do Estado. Nós tivemos com o secretário recentemente lá em Barão de Cocais, o secretário Fábio, e em João Molevade, e também assumindo compromissos importantes, né, do governo do Estado para com a nossa região, né, para com a estrutura de saúde da nossa região. O Marco Antônio Gomes, cumprimentar especialmente meu querido amigo vice-prefeito, e a senhora Francisca, sua esposa, que fez aniversário ontem, né? Cada vez mais nova, né, dona Francisca? A vereadora Dulce Cid, representante aqui da Câmara Municipal, né, representando aqui o presidente. Com ela, cumprimento, através dela, em nome dela, todos os vereadores de Itabira, daqui Júber, Carlos Henrique, o Marquinhos, Reinaldo Lacerda, e Elias Lima, e demais vereadores das outras cidades que estão aqui conosco, o capitão Felipe Carneiro, representante do 26º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, Major Obertão Inácio da Silva, que é o subcomandante do 11º Batalhão de Bombeiros Militar e equipe. E nós que a gente está falando em segurança, em saúde, segurança, e nós também estamos cumprimentando também o Tenente Jocélio aqui, né, que é o comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Itabira, né, do pelotão, né, e nós estamos trabalhando para transformar esse pelotão em uma companhia junto ao governo do Estado, que é para a região inteira. Né. Eu acho que nós já temos uma estrutura e uma necessidade de fazer com que o nosso pelotão de Corpo de Bombeiros aqui, muito bem estruturados aqui, se transforme numa grande companhia para atender essas cidades históricas, cidades mineradoras, cidades de grande risco. Maurício Marques, diretor regional de saúde, já foi falado dele aqui, um batalhador há muitos anos dirigindo a gerência regional de saúde em toda a nossa região. A Fabiana Machado, nossa secretária de saúde de Itabira, e em nome dela cumprimento todos os servidores de Itabira, cumprimento os servidores da Secretaria de Saúde, que deram um apoio enorme, como disse a Viviane aqui, né, foram fundamentais para partir do zero, estruturar do zero nosso SAMU regional. Viviane Duarte, secretária executiva, cumprimento especial a ela, e através dela todos os chamados samuzeiros, né, é o termo que o secretário Fábio usou, a gente não sabia, né, são samuzeiros. Eu queria realmente fazer aqui uma exaltação a esses profissionais destemidos. Nós temos ambulâncias novas, nós temos uma estrutura das bases muito interessante, mas são eles que realmente, essa estrutura humana, bem treinados, 250 profissionais que vão fazer, que vão realmente salvar vidas nessa nossa região. Então, para vocês todos, muito obrigado e parabéns. Viu? O Dr. Lucas Vasconcelos, que é o coordenador regional do SAMU, médico intensivista, que faz parte já dessa espinha dorsal, da estrutura do SAMU regional, do SAMU de Itabira, para o SAMU regional, para que a gente comece já, já com excelência do atendimento, que essa reputação do SAMU de Itabira há tantos anos traz. Né? Todos os prefeitos, vice-prefeitos, secretários já foram todos citados, mas aqui Geraldo Abad, né, de Barão de Cocais, a Samanta de Bela Vista de Minas, o Vanderlei, amigo Vanderlei de Bom Jesus do Amparo, o Laércio, doutor Laércio João Molevade, a Cleidilene de També do Mato Dentro, o Luciano de Passa Bem, o André Torres de Santa Maria de Itabira, o Alexandre Rodrigues de Santo Antônio do Rio Abaixo, Fernando Rola de São Domingos do Prata, a Aparecida de São Sebastião do Rio Preto, enfim, todos eles, os que não puderam estar aqui hoje, eu acho que todos vocês representam aqui a união dos prefeitos para fazer acontecer.
para fazer e estruturar um projeto deste. Porque a gente sabe, né, as prefeituras cada vez mais têm sido muito absolutamente são tantas obrigações e com seus orçamentos cada vez mais apertados. As obrigações aumentam cada vez mais. E nas áreas de saúde, educação, segurança pública, principalmente, cada vez mais as prefeituras têm recebido essa pressão, maior responsabilidade, né? E o SAMU regional é tripartite, 50% do governo federal, 25% do governo do estado e 25% as prefeituras. Então, para realizar isso, depende fundamentalmente desses prefeitos acreditarem, desses prefeitos mexerem no seu orçamento, nos seus orçamentos já muito apertados. É um serviço a mais, é um serviço não é complementar, não é substitutivo, não está substituindo serviço nenhum. Então, é um custo adicional, é um custeio adicional que essas prefeituras assumiram. Então, eu fiz questão de viajar quase 2.000 quilômetros nessas semanas para apresentar, lançar as bases, né, de Rio Vermelho, Ferros, Guanhães, Barão de Cocais, São Domingos do Prata, João Molevade, para a gente poder demonstrar para a população, primeiro agradecer a população que acreditaram em todos os senhores e senhora prefeita, tem uma senhora prefeita Samanta aqui. E depois, para poder agradecer aos prefeitos, a segunda prefeita, a Cleidilene. Mas depois, para demonstrar que o esforço desses prefeitos, né, de todos esses prefeitos, a união desses prefeitos, para realmente estruturar um serviço tão importante, né, de urgência e emergência nessas localidades, nessa região tão imensa, né, e tão demandada, uma região cuja saúde depende muito de Itabira ainda, né. Então, nisso, eu exalto a participação desses prefeitos. Queria também cumprimentar o assessor parlamentar dos deputados Padre João e Leleco Pimentel, Elias Borges, o Júnior César, representante da deputada estadual Bela Gonçalves, capitão Wellington Caldeira, diretor do Colégio Tiradentes, excelente colégio, referência, Alexandre Coelho, representante do Hospital Nossa Senhora das Dores, parece que já foi, o cumprimentar o Tiquinho, ex-prefeito de Ferros, que participou da primeira fase tão importante, né? E a ele também a gente deve gratidão por ter acreditado nesse projeto. Maurício Mendes, presidente da FUNSESI, cumprimento junto, né, com Rafael Duarte Silva, representante da FELUMA, o Sebastião Deiró, presidente da Posvale, né, e o Xerox, diretor regional da Posvale, entidades importantes aqui da nossa cidade, o pessoal da PAI, que está aqui hoje, Elaine e equipe, né, os presidentes de partidos que aqui estão, estudantes de medicina da FUNSESI, já falei dos samuzeiros e toda a equipe do CISURGE, os membros dos Anjos do Asfalto, que também estão representados aqui, os bombeiros voluntários do Prata, os conselheiros de saúde, tão importantes também, entidades, né? Então, gente, já foi dito tudo aqui sobre o SAMU, né? Eu acho que a importância dos serviços, eu acho que quando a ambulância passa com a sirene ligada hoje, muita gente tem pavor disso, mas eu vejo esperança. Quando a sua ambulância do SAMU está passando, é porque alguma vida será salva. A gente vai poder, muitas famílias hoje, em Itabira, com 20 anos de SAMU e de excelência, abraçam o seu ente querido, graças à existência do SAMU. E é o que vai acontecer em todas as nossas cidades a partir de agora. Nós temos esse desafio. O primeiro desafio foi estruturar. E os prefeitos ficaram muito ansiosos, tivemos muitos percalços no meio do caminho. E ansiedade, o Fernando Rola estava lembrando, lá no lançamento da base de São Domingos do Prata, ele é natural porque há 13 anos atrás, há quase 15 anos atrás, foi tentado, né, trazer o SAMU regional para a nossa região e foi uma tentativa frustrada. Então, os prefeitos investiram, gastaram dinheiro e não aconteceu. Então, havia, sim, de fato, uma ansiedade para fazer isso acontecer. Será que vai repetir? Será que nós vamos investir de novo? Mas, felizmente, está aqui, graças ao
ao trabalho de muita gente que já foi dito aqui pela Viviane. Eu queria cumprimentar também a Racíbia, que na primeira fase foi a secretária. Obrigado, Racíbia, pelo seu trabalho, pela sua entrega, pela sua dedicação também, e de todos aqueles que participaram dessa conquista, e que de fato é uma grande conquista, e que representa uma grande evolução, é uma grande evolução. A saúde, Daniel, nas regiões mais remotas, elas foram acontecendo, depois a saúde preventiva chegou, mas a de urgência e emergência, essa que efetivamente salva a vida de um acidentado, um infartado, né, ou alguém que acaba de sofrer um AVC, com nossos equipamentos de primeira qualidade, com nossos material humano, os profissionais super bem treinados, de treinamento contínuo, isso realmente representa uma grande evolução, uma grande conquista. E a gente tem que falar de desenvolvimento na nossa região, né? O desenvolvimento que vem através, não só Itabira, como uma cidade que era uma estrutura rural, mas uma cidade que se evoluiu nas últimas 8 décadas por conta da mineração, e a mineração traz ônus, traz bônus, mas traz muito ônus também, e o impacto, e a saúde pública recebe um impacto muito grande. Nós estamos falando aqui de contingenciamento, mas o investimento de Itabira anual de 320 a 380 milhões por ano em saúde pública, e é micro e macro complementar da saúde pública para todo esse território, para todas essas cidades. E Itabira tem a missão de se preparar ainda mais. O SAMU regional na região é um passo importante. O paciente que entra ali tem uma porta aberta, ou para Itabira, ou para o hospital mais perto de se estabilizar. Eu acho, Daniel, que sua agenda vai ser ocupada só por esses prefeitos aqui, né? Você abriu a porta, nós precisamos muito, porque a partir do momento que se tem saúde, tem o SAMU, nós precisamos ter uma estrutura para estabilizar o paciente no primeiro momento, porta aberta para encaminhar para alta complexidade, muitas vezes, que é Itabira, que é Monlevade, né, ou Belo Horizonte, que está absolutamente saturado. Então, Itabira caminha para se estruturar. O nosso governo doou um terreno de 25 metros quadrados adjacente ao Hospital Nossa Senhora das Dores, para que o hospital, a Irmandade Nossa Senhora das Dores, se prepare para esse futuro próximo, que é ampliar a sua alta complexidade, para que Itabira se consolide como um macropolo médico de saúde, para atender não só os 470 mil, né, da população atual, mas para dobrar esse número, né, atender de Caeté para baixo toda a região, passar a ser atendida por Itabira. E aí que está a importância dessa grande investimento do governo federal na radioterapia, no centro de radioterapia, concluindo a oncologia completa aqui. Era um investimento praticamente perdido. Então, nós, no início do nosso governo, nós batalhamos, o Daniel lembrou disso hoje, e conseguimos reverter e trazer radioterapia para Itabira, né? E com isso ampliando também nas demais especialidades, né? Como a cardiologia, a ortopedia, a neurologia e as demais especialidades. Então a gente está falando de evolução, de desenvolvimento. Nós precisamos de preparar a saúde das nossas cidades para que elas tenham também um planejamento, um plano de desenvolvimento. Semana passada nós tivemos uma ótima notícia, Itabira teve uma ótima notícia, nós recebemos, foi divulgado em Brasília, o ranking das cidades mais competitivas do Brasil pelo Instituto de Políticas Públicas, e Itabira foi uma das cidades no melhor no ranking, e em Minas Gerais foi a cidade mais competitiva, perdendo só da capital Belo Horizonte, né? Isso, e o relatório destaca que isso é em função do capital humano que vem se desenvolvendo na cidade. Qualidade em saúde, investimentos em saúde e em educação é primordial, né? É a chave para que evolua, para que a gente tenha um capital humano. E eu trabalhei na indústria automobilística, em grande empresa há muitos anos, e todos os investimentos, as grandes empresas olham este ranking.
É um ranking oficial no Brasil de competitividade. Toda empresa, para colocar o dinheiro, um dos fatores para definir o lugar de investimento, Laércio, é o ranking de competitividade, porque ali traduz uma série de realidades daquele lugar, daquela cidade. Então, a saúde pública está ali. A cidade que tem boa educação está ali, né? E por isso que o SAMU regional representa para a gente essa grande evolução, representa desenvolvimento para as nossas cidades, porque cada um de nós vamos melhorar no nosso ranking de competitividade, principalmente agora que esse veio da mineração, não só que já tem Barão, já tem São Gonçalo, mas também essa mineração que pretende se expandir, né, por essa região, Ferros, Guanhães, toda a nossa região, e pretende se expandir. E nós não podemos repetir, e aí eu, como presidente também da Associação Brasileira de Municípios Mineradores, nós vamos lutar por isso, não podemos repetir a experiência de Itabira, né? Todos os municípios de Barão, essa nossa experiência, Barão ainda, o Monlevade com siderurgia, nós precisamos aí criar política pública, uma discussão que nós temos tido também com o Ministério de Minas e Energia, o ministro Alexandre, com o vice-presidente Alckmin, essa política mineral brasileira que tem que evoluir e principalmente para a nossa região vislumbrar um futuro onde a siderurgia possa beneficiar o nosso minério, onde a gente possa agregar maior valor, né, à nossa matéria-prima para gerar mais empregos, para gerar mais valor, para a gente ter perspectivas do futuro cada vez melhores. Na saúde, a gente vai bem, estou muito otimista. Temos uma faculdade de medicina que está no 3º ano, Flávia que é reitora da Unifuncese. A faculdade de medicina já está no 3º ano e eu, andando por essas cidades, em Ferros, eram 3 pessoas me abordaram que tem estudantes na faculdade de medicina de Itabira. Monlevade, um monte, Barão também, acho que em todas as cidades aqui tem alguns, lá no Prata também, em toda Nova Era. Então, assim, é uma faculdade de medicina que traz a excelência, né, dos seus de laboratorial, uma faculdade de medicina que traz a excelência, está aqui o Rafael, né, do apoio da consultoria das ciências médicas, traz excelência. Então, é a faculdade de medicina, formando mais da metade dos estudantes da nossa região. Isso nos dá uma perspectiva de uma mão de obra local, médicos com coração na nossa cidade, na nossa região, né? E que é algo tão difícil hoje, né? Os médicos, né? Os profissionais de saúde. Então, as perspectivas são boas, um grande polo de alta complexidade em Itabira, em Monlevade e em outras cidades, um SAMU regional, né? A faculdade de medicina, profissionais de alta competência e uma economia que, tendo saúde e qualidade, vai se desenvolver ainda mais em toda essa região. É isso, o SAMU regional, que seja muito bem-vindo, o SAMU 92. O doutor Lucas me disse ali agora há pouco que já foi liberado hoje, o que Itabira não tinha, hein, prefeitos e prefeitas. Foi liberado o aplicativo 192 Fácil, é isso o nome? Então baixa o aplicativo, já podem baixar. Todo mundo já deixa o aplicativo no seu celular, porque às vezes a gente não quer precisar nunca, né? Mas se precisar, já tem um 192 Fácil no WhatsApp, o aplicativo já manda imediatamente, já recebe nas centrais, já recebe a informação. O SAMU regional representa isso, representa a união dos prefeitos, cada vez mais, representa solidariedade e esperança, né, e salvar vidas, é a grande esperança de salvar vidas. Obrigado, viva o SAMU, gente, obrigado, gente. Que Deus abençoe. Obrigado. Convidamos as autoridades para o descerramento da placa inaugural. Papai de lá, aqui na coluna de trás aqui.
placa tem os seguintes dizeres: SAMU 192, Base Centralizada Itabira, tem como objetivo fortalecer o atendimento de saúde na região por meio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU 192. Assino esta placa: Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República Federativa do Brasil; Romeu Zema Neto, governador de Minas Gerais; Marco Antônio Lage, prefeito de Itabira, presidente do CISURGE Médio Piracicaba; Geraldo Abade das Dores, prefeito de Barão de Cocais; Samanta Aparecida de Ávila Costa Magalhães, prefeita de Bela Vista de Minas; Vanderlei dos Santos Ribeiro, prefeito de Bom Jesus do Amparo; Atos Tássio Soares de Oliveira, prefeito de Carmésia; Saulo Moraes de Castro, prefeito de Catas Altas; o Enerson Henrique Celestino, prefeito de Dom Joaquim; o Ellerson Último de Souza, prefeito de Dores de Guanhães; Carlos Elísio de Oliveira, prefeito de Ferros; Evandro Lote Moreira, prefeito de Guanhães; Cleidilene Aparecida Chaves, prefeita de Itambé do Mato Dentro; Dr. Laércio José Ribeiro, prefeito de João Molevade; Marques Serafim de Pinho, prefeito de Materlândia; Clério Lima Filho, prefeito de Morro do Pilar; Chay Silva Costa, prefeito de Nova Era; Luciano de Sá Madureira, prefeito de Passabém; Augusto Henrique da Silva, prefeito de Rio Piracicaba; Marcos Vinícius Dairel de Oliveira, prefeito de Rio Vermelho; Carlos Roberto Barroso Mourão, prefeito de Sabinópolis; Alcemir Moreira, prefeito de Santa Bárbara; André Lúcio Torres, prefeito de Santa Maria de Itabira; Alexandre Rodrigues de Souza, prefeito de Santo Antônio do Rio Abaixo; Fernando Rola, prefeito de São Domingos do Prata; Raimundo Nonato de Barcelos, prefeito de São Gonçalo do Rio Abaixo; André Aparecida Otone de Souza, prefeito de São Sebastião do Rio Preto; Sebastião Augusto de Andrade Filho, prefeito de Senhora do Porto; Josué Arruda dos Santos, prefeito de Virginópolis; e Viviane Duarte Santos, secretária executiva CISURGE Médio Piracicaba, setembro de 2025. Mais palmas para este momento. Nós pedimos todas as autoridades que se posicionem para a foto, para o registro oficial. Podemos pedir às autoridades para que fiquem em pé nos lugares de assento. Agora convidamos os samuzeiros para a foto oficial. Aqui pela escada, pessoal. Pessoal, aqui.
que não vai dar. Agradecemos a atenção de todos. Tenham uma ótima